abençoe. Então, você que está aqui nos acompanhando ao vivo, tá, no canal do YouTube, em alguns momentos eu vou vir aqui nos comentários e a gente vai interagir. Se você tem alguma pergunta, tá, escreve aqui nos comentários do canal no YouTube e, na medida do possível, eu vou responder aqui ao vivo nessa aula, ok? Vamos lá. A palavra parousia, a gente viu isso ainda recapitulando da aula passada, a palavra parousia no grego é usada 24 vezes para se referir à vinda de Cristo, tá? E a palavra parousia significa estar junto, estar presente, vir pessoalmente. Isso fala da volta pessoal, física de Cristo à terra. Então a palavra parousia fala da volta pessoal de Cristo à terra e é usada 24 vezes para se referir a essa volta, tá? E nós respondemos a seguinte pergunta na aula passada, tá? Sexta passada. Por que Cristo vai voltar a essa terra? Usando todos os textos bíblicos para explicar isso aqui. Próximo. Primeiro, Cristo virá para julgar os ímpios. Tá? Nós vimos isso muito claramente em Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 15. Tá? Segundo, ele virá para salvar Israel. Nós vimos isso em Zacarias capítulo 14, do 2 até o versículo 5, tá? E também estabelecer o seu governo na terra, segundo Apocalipse, capítulo 20, versículos do 4 ao 7. Mas, aí é que está, vamos para a nossa aula de hoje, tá? O conteúdo de hoje. Onde estará a igreja na volta de Cristo? Onde a igreja estará na volta de Cristo? Vamos lá. A interpretação pós-tribulacionista. Então, em primeiro lugar, eu preciso aqui mostrar biblicamente todas as interpretações. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a escatologia ela é como um grande quebra-cabeças. A volta de Cristo, a gente viu aqui em algumas semanas atrás, ela foi profetizada, por exemplo, por Enoque, o sétimo na linhagem de Adão. Isso está em Judas, versículo 14 e 15. Então, a volta de Cristo para essa terra, ela está em toda a Bíblia, não apenas no livro de Apocalipse, não apenas no Novo Testamento, mas muitos textos do Antigo Testamento, principalmente textos que estão nos livros dos profetas, se referem ao período do fim dos tempos e também o período milenar. Então, qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa função como estudantes da Bíblia? É montar esse quebra-cabeças. É pegar os textos que estão espalhados na Bíblia e montar essa imagem. Então, é por isso que existe uma grande divergência e uma grande discussão com respeito às interpretações em relação à volta de Cristo. Porque se fosse algo simples, se fosse uma doutrina, um ensinamento simples, não haveriam tantas divergências. E eu vou dizer mais, a questão da volta de Cristo, da igreja, aonde a igreja estará, será que a igreja será arrebatada antes de começar a tribulação? A igreja será arrebatada no meio da tribulação? Ou a igreja estará em toda a tribulação para só depois ver Cristo vindo nas nuvens? Essa questão é uma das maiores discussões no meio teológico, no meio cristão. Onde a igreja estará quando Cristo voltar? Por isso eu quero com muita seriedade nessas aulas aqui trazer as visões e aonde estão baseadas cada uma dessas interpretações, certo? Então eu poderia simplesmente chegar aqui e falar, não, é isso aqui e pronto, é isso aqui que é o certo. Não, o meu papel aqui como alguém que se propõe a ensinar a palavra é mostrar todas as vertentes, todas as visões, mostrar aonde elas estão baseadas biblicamente e tentar junto com você montar esse quebra-cabeças a respeito da volta de Cristo e aonde a igreja estará. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a interpretação pós-tribulacionista, ou seja, aquela que mostra, tá, que a igreja ela vai passar
por toda a tribulação, ela estará presente na tribulação, e só no final da tribulação é que Cristo virá para salvar a sua igreja, ok? Não, pode voltar outra. Tá? Então, Alexander Rizzi, no livro O Advento de Cristo se Aproxima, tá? Tradução livre para o português, na página 18 ele diz o seguinte, tá? Próximo. Ele fala o seguinte, ó, a igreja de Cristo, tá? Segundo esse autor, Alexander Rizzi, será retirada da terra, a igreja de Cristo não será retirada da terra até o segundo advento de Cristo. Bem no final dessa presente era, o arrebatamento e o aparecimento ocorrem no mesmo momento. Consequentemente, os cristãos dessa geração serão expostos às aflições finais sob o anticristo. Então, esse aqui é um autor pós-tribulacionista que acredita que a igreja vai passar por toda a tribulação, a igreja estará presente na tribulação, e que ela será arrebatada no aparecimento de Cristo, tá, nos ares, em glória e poder. Okay? Então a gente vai falar um pouquinho dessa visão pós-tribulacionista. Há alguns textos que baseiam a interpretação de que a igreja estará na tribulação até a vinda de Cristo em glória. Vamos aos textos bíblicos que baseiam essa visão. Primeiro, Hebreus, capítulo 9, versos 26 a 28. Diz assim, ó: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então aqui o autor aos Hebreus, tá? O autor que escreveu o livro aos Hebreus, ele está falando sobre o sacrifício de Cristo. Ok? Cristo, ele não padeceu muitas vezes, ele padeceu apenas uma vez para tirar o pecado do mundo. Próximo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Ele fala assim, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Então, um dos textos que os pós-tribulacionistas baseiam, tá, que a igreja ela estará aguardando a vinda de Cristo nas nuvens dos céus com os seus anjos, tá, segundo essa interpretação, é esse aqui, que aqueles que o esperam para a salvação estão aguardando quando ele aparecerá segunda vez sem pecado. Ok? Próximo. Outro texto. Esse texto aqui é um pouquinho longo, eu preciso que você preste um pouco de atenção aqui em alguns detalhes. Mateus capítulo 24, versos do 15 ao 31, anote aí. Ele fala o seguinte, palavras de Jesus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, aqui ele está se referindo à tribulação, ok? Ele está se referindo ao momento que o anticristo, ele se revelará como o anticristo, tá? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, tribulação, ok? E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Ou seja, um período de perseguição. Perseguição. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Veja que ele aqui está falando nitidamente, Jesus está falando nitidamente sobre a tribulação.
porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja passará pela tribulação, se refere aos escolhidos como a igreja. Tá? Então, eles falam que por causa da igreja que estará na tribulação, que são os escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, mais uma vez, aparece a palavra escolhidos dentro da tribulação, e os pós-tribulacionistas dizem que esses escolhidos são a igreja que estará na tribulação, a igreja que será, de certa forma, guardada por Deus dentro da tribulação, tá? Esses seriam os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Próximo. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Os pós-tribulacionistas interpretam esse texto aqui, dizendo que Jesus estava se referindo ao relâmpago pela claridade, pela exposição. Ou seja, Jesus, quando estaria dizendo, como um relâmpago sai do Oriente, se mostra ao Ocidente, falaria da sua manifestação, onde todos veriam ele nos céus, onde todos veriam ele como um grande relâmpago, ok? Então, os pós-tribulacionistas interpretam esse texto dessa forma. Próximo slide. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ou seja, Jesus usando uma figura de linguagem para falar que aonde está o cadáver se ajuntam os abutres, né? Se ajuntam ali as aves de rapina, ou seja, que na volta de Cristo ele ajuntaria a sua igreja. E aí vem, e logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, no final da tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Mais uma vez a palavra escolhidos aqui, desde os quatro ventos, de uma até outra extremidade dos céus. Então, aqueles que interpretam a visão pós-tribulacionista, que a igreja passará pela tribulação, dizem que quando Cristo vier em glória, nas nuvens dos céus, com seus anjos, ele então vai juntar a sua igreja. Ele então vai reunir a sua igreja, tá, nos quatro cantos, então, dos céus. Ok? Então, essa é a interpretação pós-tribulacionista do sermão profético de Jesus. Outro texto, esse aqui é bem interessante. Olha só, outro texto usado para os pós-tribulacionistas afirmarem que a igreja estará na tribulação na volta de Cristo. Apocalipse 19 vai falar da volta iminente de Cristo, certo? Vai falar da volta de Jesus em glória. Então, olha o que diz, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente,
porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha só, preste bem atenção nisso aqui, ó. Porque é chegada as bodas do Cordeiro. Então, os pós-tribulacionistas dizem o seguinte, esse texto, o contexto dele está se referindo à volta de Cristo em glória. A gente vai ver isso no versículo 11. E viu o céu aberto e um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha uma espada aguda na sua boca. Então está falando da volta iminente de Cristo. E aqui está falando, tá, que é chegada as bodas do Cordeiro. Então o que os pós-tribulacionistas falam? Se as bodas do Cordeiro vão acontecer com a volta iminente de Cristo, tá, como que a igreja ela estaria nas bodas do Cordeiro antes da volta de Cristo? Então eles dizem aqui, ó, é muito claro aqui dizendo, porque é chegada as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Uma referência à igreja, tá? Próximo slide. E disse-me, verso 9, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aí o verso 10 vai falar, né, que João se prostrou em terra, e aí o anjo falou para ele, não levanta, que eu sou teu conservo. Esse é o verso 10. Próximo slide. É o verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então, claramente, esse texto fala da volta em glória, no final da tribulação, no final do período de tribulação, quando Jesus vem para estabelecer o seu governo. Ou seja, e as bodas do Cordeiro estão relacionadas com essa volta. Então dizem os pós-tribulacionistas, como que a igreja estaria antes, durante o período de tribulação, nas bodas do Cordeiro, se o texto fala que é chegada às bodas do Cordeiro. Próximo slide. Outro argumento da visão pós-tribulacionista é de que a igreja será perseguida na tribulação. Então, outro argumento, tá, nas bodas do... Outro argumento, perdão, na visão pós-tribulacionista é que a igreja ela passará por uma perseguição, ok? Deixa eu dar um abraço aqui, quem está aqui com a gente ao vivo, no canal do YouTube, ó, Luiz Cláudio, estou assistindo também, Deus abençoe Luiz Cláudio, Márcia Reis, a minha mãe, Maria Damasceno está aqui com a gente, irmão Miranda, graças a Deus, irmão Miranda. Deus abençoe, meu querido. Fique aí conosco aí, um forte abraço. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tá, mande aqui nos comentários. Ó, Luciano Maia, paz do Senhor, pastor Paulo, Deus te abençoe, continue te usando. Deus abençoe também, meu amado. Olha só, vamos lá. Então, a visão pós-tribulacionista diz que a igreja passará por uma perseguição. Então, vamos aos textos. Mateus capítulo 24, verso 9 e 10. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Ó, Mateus 24 é sermão profético, tá? Sermão profético. Então Jesus estava falando para os discípulos, ok? Eles seriam odiados de todas as nações, seriam atormentados, iam matar muitos deles, ok? Próximo slide. Outro texto, Apocalipse, capítulo 13, versos 7 e 8. Todos esses aqui são textos usados pelos pós-tribulacionistas para basear a interpretação de que a igreja estará na tribulação quando Cristo voltar nas nuvens do céu. A igreja passará pela tribulação e só no final ela seria levada, né, ou salva ou arrebatada por Cristo quando ele viesse em poder e grande glória. Tá? Apocalipse 13, versos 7 e 8. Falando, é uma profecia agora a respeito do anticristo. Tá?
E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então fala do anticristo, tá? Foi dado a ele poder para fazer guerra e vencer os santos, e foi dado poder a ele sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É um outro texto usado para dizer que a igreja será perseguida no período da tribulação. Próximo. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. E vi tronos, preste bem atenção nisso aqui, ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá? Os textos seguintes, os 5 e o 6, vai falar que essa é a primeira ressurreição. Então é mais um texto usado, tá, pelos pós-tribulacionistas para dizer que essa aqui é a igreja que será torturada pelo anticristo, que eles ressuscitarão, eles não vão receber a marca da besta, e que eles ressuscitarão, que seria a primeira ressurreição, tá? Ressuscitarão para viver no milênio, reinar com Cristo. Então todos esses textos aqui são usados para basear a visão pós-tribulacionista. Existe ainda, veja bem, há ainda o argumento histórico de que a igreja estará na tribulação e verá a volta de Cristo em glória. Ou seja, existe ainda um argumento histórico. Nós vimos até agora os argumentos bíblicos, ok? Que é o mais importante, tá? São os argumentos bíblicos, as interpretações dos textos bíblicos. Agora existe também um argumento histórico. Próximo. Olha só. Robert Cameron, tá? É um escritor norte-americano que defende também a visão pós-tribulacionista. Ele fala o seguinte: devemos lembrar que antes dessa data, que é 1830, nenhuma pista de qualquer tratamento dessa crença pode ser encontrada na literatura cristã. Olha só, a crença que ele está falando é sobre o arrebatamento secreto da igreja. Então ele está argumentando no seu livro, tá, que não existe até 1830 nenhuma informação histórica sobre a doutrina do arrebatamento da igreja, de que a igreja seria arrebatada secretamente, tá, antes da tribulação. Então é isso que ele está falando aqui. Então ele fala assim: não há nenhuma pista de qualquer tratamento dessa crença pode ser encontrada na literatura cristã de Policarpo em diante. Certamente uma doutrina que não encontra expoente ou defesa em toda a história e literatura do cristianismo por 1800 anos depois da fundação da igreja, doutrina que nunca foi ensinada por nenhum pai ou mestre no passado da igreja, que não tem a apoiá-la um comentador ou professor de língua grega em nenhuma escola teológica até a metade do século XIX, tal doutrina sem pai nem mãe, ele está falando da doutrina pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada antes. Tal doutrina, sem pai nem mãe, quando se ergue exigindo aceitação universal, deve ser submetida a minucioso exame antes de admitida como parte da fé entregue aos santos. Livro Verdade Bíblica sobre a Volta do Senhor, página 72. Tá? E talvez, Playbacks Paulo França, pastor Paulo está aqui, paz do Senhor, Maicon Santos, Simone Assis,
Amém. Missionária Isabel, Deus abençoe a todos vocês aqui com a gente no canal do YouTube. Você também que está nos acompanhando na TV Shalom ao vivo. Agora são 18 horas e 56 minutos. Talvez você esteja se perguntando, né? Mas, pastor, diante de tantos argumentos, tantos textos bíblicos, como explicar esses textos na visão, então, de que a igreja seria levada antes da tribulação? Tá? Próximo slide. Vamos lá. Respostas aos argumentos pós-tribulacionistas. Então, eu vou responder aqui cada um desses argumentos que eu acabei de apresentar. Tá? Eu primeiro fiz o papel aqui do defensor do pós-tribulacionismo, daquele que defende a visão pós-tribulacionista, aquele que diz, não, a igreja vai ser perseguida, a igreja vai passar pela tribulação, e só no final é que a igreja vai ser salva por Jesus na sua volta em glória. Agora eu vou responder esses argumentos pós-tribulacionistas. Em primeiro lugar, se levarmos em consideração a história da igreja para basear as nossas doutrinas, muitas doutrinas que temos hoje não existiam até a Reforma Protestante. Então, em primeiro lugar, esse argumento histórico de que a doutrina do pré-tribulacionismo, de que a igreja será levada da terra antes da tribulação, não existe nenhum antecedente histórico na literatura, na teologia da igreja até 1830. Por isso ela deveria ser rejeitada. Ora, se a gente levar esse critério em consideração, muitos ensinos que hoje nós temos no nosso meio cristão e evangélico não existiam até a reforma. Por exemplo, a justificação pela fé. Até a Reforma Protestante, de Martinho Lutero, de Eurico Zwinglio, de João Calvino, o que se dizia é que as pessoas, o que se ensinava, o que a igreja ensinava, era que as pessoas, para terem a sua justificação em Deus, tinham que pagar em dinheiro, tinham que entregar suas posses, suas terras, tinham que entregar seus filhos, para que tivessem o perdão dos seus pecados. Agora, não é porque na história da igreja a doutrina pré-tribulacionista, ou seja, de que a igreja será levada antes da tribulação, não é porque não existe essa doutrina anterior a 1830, que essa é uma teoria que nós devemos rejeitá-la. Okay? Pelo contrário, nós vivemos hoje na era da informação, na era do conhecimento. Nós vivemos hoje no maior e melhor momento que a igreja poderia viver, no sentido de ter acesso à Escritura, de ter acesso ao conhecimento. Tá? E a igreja anterior a 1830, o conhecimento era algo raro. Poucas pessoas tinham leitura e sabiam escrever. Havia um analfabetismo gigante no mundo. E poucas pessoas tinham acesso à leitura da Bíblia. Entende? Então, por isso, muitas doutrinas que são chamadas de doutrinas novas, elas não estão catalogadas ao longo da história da igreja. Porque hoje nós vivemos a maior facilidade no acesso ao estudo da palavra de Deus. Então, primeiro argumento já cai por terra aí. Próximo slide. Sobre a igreja ser perseguida na tribulação. Então, nós vimos aqui textos de Apocalipse, né, que mostram que a igreja seria perseguida pelo anticristo, que a igreja seria morta e depois ressuscitada, né, para viver no milênio, segundo a visão pós-tribulacionista. Então, segundo esse argumento de que a igreja seria perseguida na tribulação. A questão é o seguinte, vamos de volta ao texto. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Veja bem como essa visão ou essa argumentação
de que a igreja será perseguida na tribulação, ela se contradiz de que a igreja vai ver Cristo vir nas nuvens. Ora, se a igreja vai ser perseguida pelo anticristo, ela vai resistir à marca da besta, vai ser morta e torturada, como nós lemos lá em Mateus 24, né, onde Jesus falou para os discípulos: matar-vos-ão, vos odiarão, vocês serão odiados de todas as gentes, e só no final da tribulação ela vai ser ressuscitada para viver no milênio. Ué, quem que vai estar aqui para ver Jesus voltar? Que igreja vai estar aqui presente para ver Jesus nas nuvens? Entende como esse argumento se contradiz de que a igreja vai passar pela tribulação e vai ser perseguida? E quando muitos pós-tribulacionistas falam assim, não, mas a igreja ela vai ser guardada dentro da tribulação. A igreja ela vai ser protegida por Deus dentro da tribulação. Eu pergunto a você, então quem são esses santos que o anticristo vai fazer guerra a eles e vencê-los? Porque nós sabemos e já vimos em outras aulas que Cristo vai vir para defender Israel. Então Israel não é, certo? Então Israel não é esses santos que o anticristo vai vencer. E se a igreja vai ser guardada por Deus dentro da tribulação, hoje mesmo eu recebi um comentário num vídeo no Facebook do Instituto Ruach dizendo que a igreja vai ser guardada dentro da tribulação, assim como o povo de Israel foi guardado no Egito das pragas. Mas o que está dizendo aqui no texto é que o anticristo vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los. O texto de Apocalipse 20, verso 4, fala que aqueles que foram degolados por testemunho de Jesus e por não adorarem a besta nem receberem a sua imagem. Ué, existe uma contradição nisso, certo? Então a igreja não será perseguida na tribulação e nem estará presente na tribulação. Aí você me pergunta, pastor, então quem são esses santos? A gente vai ver isso mais para frente. Mais para frente a gente vai ver isso. Próximo slide. O texto que eu acabei de citar, né? As almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui não é a igreja. Isso aqui não é a igreja. Próximo. Argumentação sobre as bodas do Cordeiro. Pastor, o senhor falou, né, o senhor mostrou o texto, que é chegada as bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse capítulo 19, verso 7, ou seja, as bodas do Cordeiro iniciando quando Jesus vem em glória nas nuvens dos céus. Tá? Próximo slide. Então, olha só, e regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Como responder essa questão das bodas do Cordeiro? Se a igreja estará antes nas bodas do Cordeiro, durante a tribulação, como que aqui está dizendo que é chegada as bodas do Cordeiro? Então vamos lá, a gente precisa entender uma coisa. A palavra que é traduzida por chegada, ali, é chegada. É a palavra elten. No grego, é a palavra grega elten. E elten, que é traduzida por chegada, significa finalizada, terminada, acabada, chegada. Quando atletas começam a correr numa pista de atletismo, eles partem da linha de partida e eles terminam a corrida na linha de chegada. Então, essa é a tradução correta da palavra elten, que ali é traduzida por chegada. É chegada as bodas do Cordeiro, ou seja, é finalizada as bodas do Cordeiro. É terminada as bodas do Cordeiro. Ou seja, as bodas do Cordeiro se encerram junto com o final da tribulação, com a vinda de Cristo nas nuvens dos céus. Vamos lá, próximo slide.
sobre os escolhidos. Lembra que nós lemos aqui o texto onde Jesus falou no sermão profético, né? Ou seja, se os escolhidos, né, não estivessem ali, os dias não seriam abreviados, mas os dias foram abreviados por conta dos escolhidos. Tá? E lembrando que diz o texto muito claro, né, que quando Jesus voltar, ele vai juntar os seus escolhidos. A questão dos escolhidos no sermão profético é que os escolhidos não se referem à igreja. Aí é que está a interpretação. Porque os escolhidos ali, no sermão profético de Jesus, os escolhidos não são a igreja. Próximo slide. Então ele fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rugido, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pastor, se os escolhidos não são a igreja, quem são então os escolhidos? Quem são os escolhidos? Próximo slide para nós, Herbert. Vamos lá, vamos ver quem são os escolhidos. Está de baixo para cima. Apocalipse capítulo 7, versos 3 e 4, fala assim, ó, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ou seja, os escolhidos são Israel. Os escolhidos são aqueles que Cristo virá para salvar no final da tribulação, na sua volta em glória. Por isso diz que ele ajuntará os seus escolhidos até as quatro, de uma a outra extremidade dos céus. Então os escolhidos, os selados, aqueles que foram reservados, de fato escolhidos, são a nação de Israel e não a igreja. Ok? Aqui? Aí. Se na história da igreja, talvez você pergunte assim, pastor, se na história da igreja, olha só essa pergunta, não há nada sobre o arrebatamento secreto da igreja, de onde veio essa doutrina? Ou seja, se na história da igreja a gente viu que não existe nenhum pai da igreja, nenhum exegeta, nenhum intérprete das escrituras, ao longo de 1.800 anos, que disse que a igreja seria arrebatada antes de começar a tribulação e que a igreja não estaria na terra durante o período de tribulação. Se não há nada na história, de onde veio essa doutrina? Como que existe essa doutrina hoje? Bom, a resposta nós vamos aprender na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira, nós vamos aprender de onde veio a doutrina do arrebatamento secreto da igreja e quais são os textos que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que a igreja ela será livre ou que Cristo tirará a igreja da terra no período da tribulação. Espero que você tenha feito as suas anotações. Espero que você tenha anotado, tenha gostado dessa aula. Lembrando que no canal do YouTube, essa aula vai ficar disponível por 24 horas. Tá? Vou pedir para você compartilhar essa mensagem, se possível, com seus grupos de WhatsApp, o pessoal da sua igreja, para que todos tenham acesso a essa informação, acesso a esse conhecimento. No canal, aqui na página do Facebook da TV Shalom, vai ficar aqui disponível.
Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo final de semana. Até a próxima sexta, se Deus assim nos permitir. Graça e paz.